Antes de a gente começar com as apresentações, eu tenho 3 pedidos. O primeiro, eu tenho um seguidor agora que ele é padre e ele é apoiador também. Padre, é a bênção. Eu queria pedir pro senhor, pudesse pular esse vídeo. Acho que é melhor, acho que cabe, acho que o senhor não vai se arrepender de pular, tá? Tem mais de 800 vídeos aqui no canal, outras redes, melhor. Ponto 2, Larissa, autora querida. Sugiro que não assista também. Sugiro que peça pra alguém de confiança, que você conheça, né? Que assista o vídeo, faça alguma observação, depois te conte. Com outras palavras. Porque aqui no YouTube, a gente brinca, a gente ri. Pode não ser tão produtivo pra você. Ou produtivo pode até ser, mas pode não ser tão prazeroso. E ponto 3. Alguém levantou no Twitter esses dias alguma coisa de muitas contas novas no Twitter surgindo, falando que estavam lendo do Judas e tal. E aí falando que vão me atacar, etc, etc. Bom, não é a primeira vez que eu Recebo esse alerta. só vou avisar, se começar uma enxurrada de comentários bizarros, eu vou tirar os comentários. Daí vocês vão lá pro Twitter, que é lugar de briga, e não aqui. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Eu acho que eu escureci demais essa tela. Como vocês estão? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de um livro que eu já tava pra ler há muito tempo. Eu acho que foi em alguma live de Scooby no passado que alguém me indicou esse livro. Ele tá até no meu Scooby como Quero Ler. E aí também eu lembro de já ter lido essa sinopse em reagindo a sinopse de livros eróticos e tal. E muita gente me pedia pra ler Judas, até que eu decidi criar uma enquete no Twitter e no Instagram, perguntando pras pessoas qual livro hot, erótico do momento a gente leria juntos, né? E aí ganhou esse livro nas duas enquetes, tanto no Instagram quanto no Twitter. No Instagram foi bem mais voto pra esse livro, no Twitter foi bem pertinho, mas nos dois ele ganhou. E aí eu falei, poxa, parabéns pra mim. Um livro de 800 páginas. Muito obrigado, galera. Vocês arrasaram. E a gente vai fazer aquele formato que vocês já sabem, já devem ter visto aqui no canal. Eu vou resumir o livro inteiro. Eu fiz todas as anotações aqui no meu celular. Eu terminava um capítulo, eu escrevia o que aconteceu naquele capítulo pra poder lembrar depois tudo que aconteceu. E depois disso, eu dou as minhas opiniões. Eu também vou deixar na descrição do vídeo as anotações, os comentários que eu fiz. Eu fiz muitas anotações, gente. Eu marquei 82 coisas no livro e eu fiz 61 anotações. Então tem muita coisa interessante que eu acho que, inclusive, até pra autora pode ser útil. Mas depois eu explico melhor quando a gente chegar nessa parte das opiniões, a gente falar um pouco de algumas coisas aqui e por que talvez seria útil. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreve no canal, por favor, me siga nas redes sociais, divulga esse vídeo, compartilha com as pessoas nos grupos de WhatsApp, nos seus stories, no seu Twitter, ajuda muito, muito, muito o canal a crescer. Dá like também no vídeo, sempre que puder, por favor. Me siga nas redes sociais, use o link do canal pra fazer compras no site da Amazon. Entra no nosso canal do Telegram, inclusive, a gente tá chegando agora julho, Prime Day, um dos melhores momentos do ano pra comprar livro, então, por favor, não deixe entrar no nosso canal do Telegram, tá? Bom, vambora que esse vídeo vai ficar longo, eu até já sei que vai ficar longo, então eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Vai ser um pouco difícil, porque são muitas... Meu Deus, não posso apagar. São muitas coisas, assim, que eu fiz de resumo. Tipo, muitas mesmo, tá? E aí depois eu conto pra vocês como é que foi a experiência de leitura, quanto tempo eu demorei pra ler, aquela coisa toda. Então estamos falando aqui de Judas, da Larissa Abreu, que é um dos grandes hits. Foi lançado no ano passado na Amazon, no dia 6 de abril de 2023, então ele tem um pouquinho mais de um ano. Tem várias avaliações positivas lá, etc. E aí eu fiquei bem curioso. E pra quem caiu aqui também não sabe o que tá acontecendo, Judas é um livro que vai falar sobre um romance entre um padre e uma freira. This is my favorite bit. Isso mesmo, olha que legal. Vambora, vamos ter cuidado, tá? Porque vamos ter muitas coisas aqui pra gente discutir com calma, tá? Vamos lá, vou começar então. A nossa personagem principal se chama Jezebel. Ela tem, se eu não me engano, 19 anos de idade e há pouco tempo que ela virou freira de verdade. Antes ela era noviça, aí ela passa lá por um processo, enfim, que tem que fazer um processo, que eu não sei qual que é, eu esqueci o nome, pra você se tornar uma freira, deixar de ser uma noviça e se tornar uma freira. E ela era freira num convento em Palermo, na Itália. Inclusive, bom reforçar que esse livro se passa na Itália. E aí, o sonho da vida dela é trabalhar na Catedral de Milão, né, lá na Itália. Só que pra isso, ela precisa sair do convento onde ela tá e ela precisa ir pra algum lugar que tenha destaque o suficiente pra que ela receba uma indicação pra ir pra catedral. Ela não conseguiria ir direto. Então ela acaba indo parar num monastério, lá na região da Lombardia, na Itália, especificamente numa cidadezinha chamada Pávia. Chegando lá, ela conhece o chefe do lugar, que é o bispo Filippo, e ela também descobre, quando ela chega, que o padre que ela ia servir, né, que ela ia trabalhar prestando serviço pra esse padre, era o padre Antônio. Cometeu
suicídio, isso mesmo. E aí, ela agora chegou, né, tá ali a polícia, inclusive, na porta do monastério quando ela chega e tal. E ela descobre que o padre que ela ia, né, ajudar não está mais entre nós. Daí, Jezebel começa... Não aguento com esse nome. Começa a, né, se familiarizar com o lugar e tal. No dormitório, ela divide um dormitório com várias outras freiras. E ela percebe que tem uma freira lá que chama Mérida. E essa freira, ela tá sofrendo bullying. Ela logo percebe que essa freira tá sofrendo agressão e tal de outras freiras ali no dormitório. Aí já logo no capítulo 2, de madrugada, ela percebe que a freira, essa freira Mérida, que é a menina lá do divide o dormitório com ela, não tá na cama. E o que acontece? Você não pode sair da cama durante a noite, a madrugada. Tem um toque de recolher. Elas não podem sair dos dormitórios. Mas como ela vê que a Mérida não tá ali e ela é muito curiosa, isso a gente vai ver várias vezes durante o livro, ela decide que ela vai se esgueirar pelos corredores na madrugada e descobrir o que tá acontecendo. E ela acaba, nessa excursão, ela acaba vendo que, né, Bispo Filipo, o chefão do lugar, ele estava transando com outras duas freiras no seu escritório. Ela ficou horrorizada, falando assim, meu Deus, que é isso? Que loucura. Mona, eu não acredito, eu tô em pânico. E aí, quando ela vai meio que embora, ela percebe que tem um outro padre, gostosão, bonitão, observando ela. Então, ou seja, ele viu que ela tava fora da cama e que ela tava vendo o sexo rolando. Aí ela sai correndo, volta pro dormitório dela, e quando ela chega lá, a tal da Mérida, que ela é a outra freira, ela já tá de volta na cama. Daí, no dia seguinte, ela acaba recebendo, tipo, né, as instruções do trabalho, e eles falam pra ela, bom, como o seu padre original, Antônio, não está mais entre nós, foi dessa pra melhor, a gente vai te colocar pra servir o padre Damon, que é um padre novo aqui. Quem é o padre Damon? O gostosão que viu ela vendo o sexo rolando na noite anterior, na madrugada anterior. Mas ele finge que não a conhece, ela também finge que não conhece ele, foi aquela coisa de, nós nos conhecemos, né, nós somos voyeurs, mas eles não falam nada. E aí já rola uma tensão dela, porque ele é bem bonito e gostoso, claro. Se você é gostoso, foda-se. Daí no dia seguinte, Jezebel vê de novo a freira lá, Mérida, sofrendo bullying. E aí ela meio que se mete pra tentar ajudar e tal. As meninas que estão fazendo bullying, né? As meninas malvadas. A líder dela se chama Charlotte. Elas ficam, tipo, muito putas com ela. Meio que, tipo, ameaçam ela e tal. E meio que ameaçam ela de que elas sabem que ela saiu da cama depois do toque de recolher. Então, pra que elas não contem pro bispo e pra madre superior o que rolou, elas querem que ela entregue a chave do quarto do Damon. Porque ela que vai ajudar o Damon, né? Ela tá servindo o padre Damon, então ela tem a chave do quarto dele. A Charlotte, especificamente, quer a chave do quarto e quer que ela não durma no dormitório essa madrugada, que ela passe a madrugada em qualquer lugar do monastério, mas não no quarto. Eu fiz uma anotação aqui pra mim que era assim, ó, a líder fala que Jezebel não pode ir pro quarto durante a próxima noite toda e entregar a chave do quarto do padre Damon, porque ela quer mamar. Eu quero pica! Foi a minha observação. Aí, a gente tem uma primeira cena de flashback pra entender a vida da Jezebel. Quem é Jezebel? De onde veio? Nesse flashback, ela tem 10 anos de idade e ela tá relembrando o momento em que ela presencia a mãe dela faz alguma merda no trabalho, que eu não me lembro qual que foi agora, fez uma merda lá no trabalho. E aí o padrasto fica puto com a mãe dela e começa a bater na mãe dela. Importante ressaltar que ela não tem pai biológico, a mãe dela é casada com um cara que é o padrasto dela, né? E pelo que eu entendi, a Jezebel curte meio que a ideia de assistir a mãe apanhando pelo buraco da fechadura do quarto, né? Que a mãe tá apanhando dentro do quarto e ela meio que assiste pelo buraco da fechadura. Eu tive a impressão, pelo que eu li, de que ela gostou de ver a porrada acontecendo, tá? E aí a Jezebel fica nessa dúvida do tipo, a minha mãe tá casada com esse cara por causa de mim, pra me criar e tal, pra ter um pai, uma figura de pai, ou ela gosta de apanhar? Voltamos pros dias atuais, ela tá lá procurando um lugar pra ela passar madrugadas, que não pode ser no dormitório, e ela tá caçando lugares assim, né, escondida de madrugada, de noite, de madrugada, sei lá, e aí ela acaba presenciando uma conversa, ouvindo uma conversa que ela não podia ter ouvido, que é entre o bispo Filipo, chefe do lugar, e um outro cara chamado Dom Martino. É um cara que não pertence ao monastério, ele não trabalha no monastério. O Filipo fala pra esse cara Dom Martino que ele está à disposição da ordem. E aí essa ordem, depois a gente vai entender o que é. E aí ela fica confusa sem saber o que é ordem e tal, mas ela pesca essa conversa e depois ela continua procurando um lugar pra se esconder e passar a noite. Até que ela entra num armário, uma coisa meio armário de vassoura, produto de limpeza, sabe? E ela acaba se fechando lá dentro e ela fica trancada, ela fica presa, ela não consegue mais sair do armário e ela acaba dormindo ali dentro do armário. Jezebel acorda de madrugada com uma pessoa puxando ela pra fora do armário e é Damon, o padre Damon. Ele fala pra ela, o que você tá fazendo fora do seu quarto? O que você tá fazendo aqui nesse armário, não sei o quê? Ele pega ela, leva ela pro quarto dele.
no quarto dele está Charlotte. Lembra que ela deu a chave do quarto dele pra Charlotte? Que é a menina malvada lá, que bate na outra? Ela está ajoelhada, se eu não me engano, pelada, amarrada, e ele tá puto com ela porque ela invadiu o quarto dele, né? Porque ela tinha a chave, mas ela invadiu o quarto. E ele decide que ele vai açoitar, eu não consigo falar essa palavra direito. Açoitar, né? Bater com o chicote na tal da Charlotte. E a Jezebel vai ter que assistir o negócio todo e ele fala: da próxima vez que você der minha chave pra alguém, você que vai apanhar. E ela fica assim, horrorizada. Como assim apanhar? Ela não tá acostumada com isso, né? Que história é essa de castigo é esse? No convento, o castigo era rezar. No dia seguinte, Jezebel começa a conversar com a Mérida, a freira que sofre bullying. Ela encontra com essa menina num almoço, café da manhã, sei lá, e elas começam meio que a conversar, só que assim, a Mérida não dá muito papo pra ela não, sabe? Ela não tá muito afim de conversar, mas ela acaba contando algumas coisas. Ela fala que ela tá ali já há uns 2 anos, que ela sofre bullying dessa Charlotte desde quando a Charlotte chegou, que tem mais ou menos 1 ano, e que o sonho da vida dela é ir pra uma catedral também em Milão, não sei se é a mesma catedral que as duas vão, sei lá, mas que ela tem esse sonho também de ir pra catedral e que ela tá ali esperando a indicação pra ela poder partir pra esse novo lugar. E aí, depois desse momento ela começa a trabalhar pro Damon efetivamente, né? Vai lá no quarto dele, etc, etc. A gente vai percebendo que fica uma coisinha assim, ele dá umas alfinetadas nela, aí ela dá umas respostinhas pra ele, aí ele trata ela meio mal, meio grosseiro com ela, aí ela diz que, tipo assim, não gosta do jeito que ele trata ela, ele fala que não tá nem aí porque ela sente, o problema é dela. Aí o próximo capítulo é outro flashback, que a gente volta agora pra Jezebel com 11 anos de idade. Nesse flashback ela tá numa festa infantil, e aí a mãe dela fica insistindo pra ela dormir no apartamento da coleguinha. E aí, como essa menina é muito fofoqueira e curiosa, muito, ela, tipo, meio que foge do apartamento e vai lá pra casa dela, que é tipo no mesmo andar, sabe? E aí ela chega lá no apartamento dela, olha assim pela espia, pela coisa, e ela percebe que a mãe dela tá com uns papéis, procurando uns documentos e tal, e com o padrasto, e ela acaba, tipo assim, meio que rasgando um documento importante. Parece isso. E aí, o padrasto fica puto e começa a bater nela muito, assim. E aí, o padrasto bate na mãe e a Jezebel começa a perceber, a sentir que a mãe gosta de apanhar. E que, aparentemente, a mãe talvez tenha rasgado o papel, certo? Sabendo que tava rasgado de propósito pra ela apanhar. Porque ela começa a sacar que a mãe gosta da porrada. Olha isso. Voltamos pros dias atuais. Na madrugada, pra variar, na segunda noite, Jezebel foge do quarto na madrugada de novo. E dessa vez ela presencia a Madre Superiora, que se chama Francesca, com o Filippo e mais uns outros caras que são, né, de fora e tal, falando de novo sobre essa tal dessa ordem. E ela fica, que ordem é essa? Que história é essa? Aí ela foge deles pra não ser pega por eles e ela acaba entrando numa sala que ela descobre que é a biblioteca. E as freiras não podem entrar na biblioteca desse monastério. Aí ela entra lá, vai fugindo pelo meio das estantes e tal, até que uma pessoa pega ela e tampa a boca dela. Essa pessoa é Padre Damon, que sempre encontra Jezebel pelo meio da noite quando ela foge da cama. E aí, né, depois que passa o perigo, eles meio que ficam ali conversando, mas, de novo, ele com aquela coisa de alfinetando ela dando respostinha. Rola uma coisa ali meio de primeiro contato físico deles, assim, né, dele segurar ela, tapar a boca dela e tal, aquela coisa assim mais próxima, e aí ele manda ela voltar pro quarto dela. No dia seguinte, Jezebel é chamada lá no escritório do bispo, né, do bispo Filippo, e ele fala pra ela que ele tá lá com Charlotte e as meninas malvadas. Eles falam, olha, eles me falaram que essas meninas vieram te denunciar que você bateu na Charlotte. E aí ela fala, tipo, não, eu não bati. Quem bateu, na verdade, foi o Damon, né? Mas a menina jogou o nome dela na fogueira. Daí ela fala, não bati. Tava defendendo a Mérida, na verdade, a Mérida que apanhou delas e tal, mas eu não bati, eu tava defendendo ela. Aí nisso eles chamam a Mérida. A Mérida chega e fala, eu não sei de nada, eu não tenho nada com isso, eu me dou super bem com a Charlotte. Aí ela fica tipo, ó. E aí o Filippo fica puto, fica questionando a motivação dela, a vontade dela, a vocação dela pra ser freira, pra prestar o serviço, etc. E meio que fala pra ela, olha, você vai ser castigada pelo que você fez. E o castigo é passar a noite ajoelhada no milho. Só um parêntese aqui de uma coisa que eu não falei. A Jezebel, ela tem o hábito de ficar arrancando pele do dedo dela, porque ela gosta de sentir essa dor de uma certa forma. É quase que um vício, uma mania que ela tem de quando ela tá nervosa, aflita, ansiosa, ela começa a arrancar a pelezinha da mão. Esse é um traço que foi colocado no livro que não vai ter nenhuma grande repercussão sobre, mas é porque quando eu falei que ia ler esse livro, divulguei lá nos meus stories, na lista de gatilhos desse livro tem autoflagelação.
Entenderam? Daí no dia seguinte, Jezebel tá arrumando o quarto do Damon e tal, e ela começa a perceber que ele tem uns livros meio sexuais. Uns livros de sexo, ficção, não ficção, etc. E ela fica meio horrorizada, e o Damon pega ela, pra variar, ele sempre chega na hora que ela tá fazendo uma coisa errada, pega ela vendo os livros e tal, dá meio que um esporro nela, de que ela não tem que ficar mexendo nas coisas dele. E ela tá com medo do castigo, ela tem medo de sofrer castigo, até porque ela vai passar pelo castigo do milho. Mas assim, o Damon fala, você pode transformar algo ruim em algo bom. Uma sensação ruim em uma sensação boa. E já já a gente vai entender melhor de onde vem isso. Mas eles de novo se tratando de um jeito péssimo. Ele trata ela pessimamente. Até que chega a madrugada e ela vai ter que ajoelhar no milho. Ela passa a noite ajoelhada no milho. Quando chega de manhã, quando ela é retirada desse quarto cheio de milho, tá com a calcinha toda molhada. Aparentemente, ela sentiu prazer na dor, né? De estar ali ajoelhada no milho e não tinha muita posição. Qualquer coisa que ela fizesse machucava ela, tava toda machucada e ela ficou a noite inteira em claro. Aí ela vai trabalhar no dia seguinte, mas ela tá péssima, assim, ela não tá conseguindo fazer nada, ela tá dormindo em pé. E aí o Damon fala pra ela, cara, volta pro seu quarto, vai dormir, você tá imprestável hoje. Aí ela vai e dorme, só que aí durante o sono, ela acaba sonhando. E aí ela tem uns sonhos muito vívidos mesmo. E aí no sonho vívido dela, ela acorda no quarto do Damon. E ela fala, gente, será que eu dormi aqui? Eu achei que tivesse dormido no meu quarto. Aí nisso ele chega, ele meio que briga com ela, mas aí ele sobe nela e eles começam a se pegar e ele dá uma tocadinha no sininho. E aí ela acorda e vê que era tudo um sonho. E aí é madrugada de novo. E o que acontece? Mérida não está na cama. E aí o que ela faz? Foge do quarto de novo. Foge do quarto de novo. Ela nunca passou uma noite nesse quarto inteiro. Foge do quarto mais uma vez pra ver onde está Mérida. E aí ela vai até a sala do Filipo e vê que Mérida está transando com Filipo, o bispo. O bispo tava transando com 2 pessoas antes, agora ele tava transando com a Mérida. E tá um sexo meio desconfortável. Ela tá reclamando que tá sentindo dor e tal. Jezebel fica chocada, fica horrorizada, sai, foge. No caminho, ela acaba vendo o Damon e ele tá conversando com uma freira também. Ela tá meio que encostando no braço dele, conversando com ele na madrugada. E aí ela fica meio tipo, o que essa freira tá fazendo com ele? Será que eles transaram? Vão transar? No dia seguinte, ela vai arrumar o quarto do Damon. E aí o que ela acha? Uma calcinha. E aí ela fica tipo, meu Deus, o que rolou aqui essa madrugada? Ela fica muito nervosa, sai e vai pra um campanário. Não entendi muito bem o que é. Eu acho que é meio que um jardim, mas é uma coisa meio que jardim suspenso, sei lá, um gramado no alto. Sei que ela fica numa beira de um precipício pensando sobre, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Todo mundo transa nesse lugar que as pessoas se agridem. É muito diferente de onde eu vim e tal. E aí nisso quem chega? Damon, ele mesmo, quando ela tá fazendo uma coisa errada, ele chega e pega ela com força, assim, porque ela tava meio que à beira do precipício. E aí ele fala, você não pode vir aqui, as freiras não podem vir aqui nesse lugar. Ele fala, vamos voltar pro meu quarto. Eles voltam pro quarto dele e ela fala, mas eu já fiz tudo o que tinha que fazer, já tá tudo arrumado, eu já terminei meu trabalho. Aí ele pega todas as coisas e começa a bagunçar o quarto inteiro e fala, arruma de novo. Aí ela arruma de novo, tudo de novo, puta da vida. Quando ela acaba, ela não dá nem tchau, ela simplesmente sai do quarto dele. Aí ele vai atrás dela falando, ei, eu não te dispensei. E ela fala, não vou aceitar, não tolerarei ser tratada dessa forma. Não aceitarei e não tolerarei ser desrespeitada. E aí, nisso, tipo, todo mundo que tá do lado de fora do quarto fica... O que aconteceu? E, inclusive, Filipo e Madre Superiora Francesca veem a treta toda. Aí agora a gente tem mais um flashback, o último flashback. Esse ela tem 12 anos de idade, a mãe dela tá fora e ela tá sozinha com o padrasto em casa e ele manda ela fazer um café, ela faz um café, só que ao invés de botar açúcar, ela sem querer bota sal. Ele prova o café, cospe o café, odeia, xinga ela, fala que ela não sabe fazer nada direito, que ela fez de propósito, etc, etc, e bate nela. Eu acho que é a primeira vez que ele bate nela, né? Ele batia na mãe dela e é a primeira vez que ele bate nela. E ela gosta, ela acaba sentindo prazer, porque ela sente a dor, mas depois que a dor passa, bate um alívio de que a dor passou. E ela fica meio que viciada nesse alívio. E ela acaba culpando a mãe, porque a mãe sempre deixou ela ver as agressões, sabe? Tipo, meio que as agressões aconteciam muito na frente dela desde que ela tinha 5 anos de idade. Aí a mãe dela chega e vê ela toda machucada e ela fala, cara, você perdeu a mão, você tá doido, a gente tem que levar ela no hospital, ela tá muito mal. Aí a gente volta pros dias atuais de novo, e aí como castigo por esse escândalo que ela fez na frente de todo mundo, desrespeitando ele vai dar chibatadas nela, ele vai açoitar ela com chicote. E aí ele mete a porrada nela, muito assim, tipo, muito chicotada, e ela gosta, ela sente prazer, e aí eles acabam indo pra cama, rola uma pegação, uma esfregação, quando ela vai tirar a batina dele pro alto, jogar pro alto, O que você
você esconde embaixo da batina, padre? Ele para ela e fala, não, chega, vai pro seu quarto. No dia seguinte, do nada, uma gritaria, não sei o que, uma freira se matou. Uma freira se jogou lá do tal do campanário, desse jardim, sei lá, do precipício. E quem foi? Mérida, a freira que sofria bullying. E aí vai lá correndo, aquela coisa toda desesperada, ela fica muito mal de cabeça e tal. Aí ela vai pro quarto do Damon, ele meio que puxa ela pra lá, e ela acaba questionando ele, do tipo, você é padre de verdade? O que você faz quando nenhum fiel está olhando? Né? Porque tem alguns indicativos de que talvez ele não seja. Eu sei o que você é. Diga alto e claro. O senhor é um padre de festa junina. Você é padre de verdade e tal, e ele fala, tipo, ele não dá muita satisfação pra ela, assim. Ele não aceita muito que ela faça pergunta. Ele não baixa muito a cabeça pra ela, não, sabe? Ela fica falando um monte de coisa e ele fica, senta lá. E aí, ele fala pra ela que ele vai ajudá-la a conseguir o que ela quer, que é uma indicação pra ir trabalhar na Catedral de Milão. Mas pra isso, ela tem que prometer que ela vai cumprir tarefas que ele mandar ela fazer. Que ela vai fazer o que ele quiser que ele faça. Não. Que ela vai fazer o que ele mandar ela fazer. Ela aceita e tal. E a primeira coisa que ele pede pra ela é que ela vá lá no armário da Mérida, da menina que morreu, e tente catar todas as coisas que ela acha que sejam relevantes e importantes pra levar pra ele. Tudo que ela encontrar de pertence dessa menina, ela tem que pegar escondido e levar pra ele. Aí ela vai lá, cata um monte de coisa, ela descobre um diário, que a Mérida tinha um diário. E aí ela dá uma olhada no diário, meio que na última página, e a Mérida tinha feito uma anotação dizendo assim, Deus está morto. E aí ela fica muito preocupada com isso, tipo, o que mais tem nesse diário? Ela decide não entregar. Ela guarda o diário nas coisas dela e entrega todo o resto. Aí, né, ela tá toda machucada por causa, né, ela tá, tipo, dificuldade de andar e tal, por causa das chibatadas. Ele vai, passa pomada cicatrizante nela, aquela coisa assim, meio sensual, né. No dia seguinte, ela acaba esbarrando no tal do Bispo Filippo, né, que é o chefão lá do negócio, e ele fala pra ela, nossa, que pena, realmente ela se suicidou, porque ela tava na dúvida, né, se ia ser suicidado ou não, tinha aparecido o corpo lá. Aí ele fala, não, ela se suicidou mesmo e tal, e pra Igreja Católica é um mega, né, pecado você se suicidar. Eles não fazem nem funeral, nem nada, uma coisa só enterram e tal. E ele fala pra ela, fala, nossa, é uma pena, porque ela tinha sido aceita pra ir pra Catedral de Milão como ela queria, mas né, que pena. A outra missão que o Damon passa pra Jezebel é que ela vá pra biblioteca, encontra uma sala secreta que tem lá dentro, e dentro dessa sala ela encontra um livro, que ele especifica como que é, com uma capa verde e tal, pra ela levar pra ele. Aí ela vai até lá na madrugada, abre tudo, pega um grampo, abre a porta trancada, se sai. Aí ela entra, acha o tal do livro, e ela vê que tem nesse livro, tem meio que alguns registros de freiras que trabalham ali, que entraram e saíram dali e tal. Mas ela percebe que lá não tem registro nem no nome da Mérida e nem no nome dela. E ela fala, ué. Aí ela vai, pega o livro e leva pro Damon. Quando ela chega no quarto do Damon, ele tá tocando uma. Tá tocando. Só que ele tá tocando com um terço na mão. Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Terço enrolado aqui, né? E aí tocando o seu berimbau. E aí ela fica meio... Aí ela sai do quarto e tal. E aí ela acaba presenciando uma outra conversa. Essa menina tá em todos os lugares. Ela é o próprio BBB. Ela acaba presenciando uma conversa do Bispo Filippo com a Madre Superiora Francesca. E eles estão falando assim que eles estão preocupados com o Damon. Tipo, o que é esse Damon? Por que ele é assim? Será que ele é policial? Será que ele é alguém infiltrado? Será que ele é padre mesmo? E o Bispo fala, cara, eu não tenho nenhuma informação negativa sobre ele. Ele tem uma ficha super boa, mas ele é estranho. Aí depois ela volta pro quarto dele e pro quarto do Damon. E ela acaba contando pra ele que viu ele se masturbando. E aí ele fala pra ela, você também deveria se masturbar. E aí ela fica tipo, mas isso é pecado. E ele fala, não, você precisa se encontrar o prazer, sentir prazer, etc, etc. E ele acaba dando pra ela um livro do Freud que fala sobre sexo. Eles até almoçam juntos depois e ele pergunta pra ela, tipo assim, o que te dá prazer? E ela meio que deixa escapar que dor é uma coisa que dá prazer a ela. Jezebel vai tomar banho, né? Tá lá tomando banho no banheiro compartilhado. E nisso chega Charlotte e as meninas malvadas e metem o cacete nela. Derrubam ela no chão, batem nela, aquela coisa toda. E Charlotte fala pra ela, olha só, você vai sair do meu caminho. Eu quero ser a freira que atende o Padre Damon. Você tem 7 dias pra ou ser transferida, ou abrir mão de ser freira, ou se matar, ou fazer o que você quiser.
você tem 7 dias. Se você não sair, eu vou acabar com você. E aí elas vão embora, e quem que viu a cena toda? Damon. Damon tava ali, ele viu a cena toda, e ele meio que dá um esporro nela e fala, você tem que aprender a se defender. Aí chegou na Páscoa, e ela acaba indo no quarto do Damon de novo, e ele não tá lá. E ela dá uma olhada no quarto, e ela acaba achando uma moeda, que não é uma moeda normal. É uma moeda que ela já viu sendo trocada pelo bispo Filipo, e os caras lá que aparecem de vez em quando no monastério, né, os caras do Dom Martino e tal. Ela vê essa moeda, e aí ela fica, que é a moeda que aparentemente tem alguma coisa a ver com a ordem, e aí ela fica sem saber o que que ela pega uma escondido pra analisar, com calma. Chega a festa da Páscoa, né, festa de Páscoa e tal, não sei o que. Ela vê Damon e Charlotte conversando e tal, e a Charlotte meio que passando a mão nele, no braço dele. Ele pega o braço da Charlotte e torce o braço dela e fala pra ela tomar cuidado que pode acabar acontecendo algum acidente com ela. Dá uma ameaçada na garota. Até porque ele viu a treta dela com a Jezebel no banheiro. Bispo Filipo encontra a Jezebel e conta pra ela que Padre Damon elogia ela, que gosta muito do trabalho dela e que pode eventualmente vir a indicação aí pra tal da Catedral de Milão que ela tanto procura. A freira que tava falando com Damon na madrugada, lembra que parecia que tava rolando um flerte ali? Ela aparece nessa festa e ela puxa o Filipo, fala um negócio assim no ouvido dele, e eles saem juntos. E aí Jezebel, que é fofoqueira pra cacete, vai atrás, né, escondidinha lá, o BBB, o Big Brother, a câmera, que não, né, não desliga nunca, ela vai lá atrás pra ver o que tá rolando. Ela vê ele conversando com os caras que estão cheios de malas, e também vê a tal da moeda sendo trocada de novo, e os caras pegando, eles dando as malas pra ele, e aí ela fica curiosa e tal. Ela volta pra festa, e ela vê essa tal freira conversando com o Damon de novo. A freira tenta encostar no Damon, e ele tira a mão dela também. Daí, Jezebel tá só ali, né? Bisbilhotando tudo. Passa uma criança, porque tá rolando a festa, né? Passa uma criança, bate em Jezebel, e o que Jezebel derruba? A tal da moeda que ela roubou. E o Damon vê que ela tá com uma moeda daquela. E aí, ele, tipo, vai em cima dela, ela sai correndo, foge. Entra na biblioteca, ele entra atrás dela, consegue pegar ela na biblioteca, e ele fala pra ela, olha, eu não vou te bater porque você gosta. O que eu vou fazer com você é deixar você aqui como freira até os 40 anos de idade. Que daí talvez você aprenda, já que isso aí vai ser uma tortura de verdade. E aí, quando ela volta pro quarto dela pra dormir, no dormitório, ela decide tocar o berimbau dela, a coisita, porque foi uma sugestão que ele deu, né? Ela se diverte. O próximo capítulo é um capítulo na visão do Damon. Só vão ter 2 capítulos na visão do Damon no livro inteiro. Esse é o primeiro. Esse capítulo, o Filipe, o bispo, chama ele e fala pra ele que ele vai precisar naquele dia cobrir o padre que fica no confessionário. Então ele vai ter que ficar lá no confessionário. Pra quem não sabe como é o confessionário de igreja católica, o padre fica dentro de tipo de uma caixa de madeira que tem uma janelinha, mas em geral essa janelinha, ela você quase não consegue enxergar o padre do outro lado, nem a outra pessoa, até pra facilitar o processo da pessoa se confessar. Sim, eu já me confessei. Eu já fiz catecismo. E aí você senta do outro lado, fica cada um, né, de um lado daquela parede, e a pessoa se confessa. E aí, quem que vai lá se confessar? Jezebel. Ela vai lá, ela não sabe que é o Damon que tá do outro lado, ele muda a voz pra poder, né, ela não perceber que é ele. E ela fala pra ele que o pecado dela é que ela sente prazer em sentir dor, tipo, prazer em ser castigada. Depois que acaba essa cena, o Damon, ele fica refletindo sobre a Jezebel, e ele pensa assim, que ele gostaria que ela enxergasse melhor, enxergasse o catolicismo pelo que ele de verdade é. Que ele tá ali, mas que ele não queria estar ali, mas que ele precisa estar ali naquele momento. E aí a gente vai entendendo mais pra frente o que tá rolando. No dia seguinte, Jezebel esbarra em Filipe de novo, o bispo, e ele fala pra ela, olha, você tá indo tão bem, né? Você é uma freira tão boa, você é uma freira tão competente, tantos elogios. Se você quiser ir pra Catedral de Milão, tudo bem, mas se você não quiser, você pode ficar, e quem sabe você vire a próxima Madre Superiora depois de Francesca. E aí ela fica desesperada, né? Que ela fala, meu Deus, eu quero sair desse hospício o mais rápido possível. Esse hospício não, desse bordel. Aí ela vai no túmulo lá da Mérida, deixa uma flor pra Mérida e tal. Nisso Damon aparece, pra variar, Damon tá sempre onde ela tá. Damon aparece, ele fala, você não tinha que estar aqui, que ninguém pode vir aqui e tal. E aí eles meio que conversam e eles trocam um momento de intimidade ali, tipo, eles fazem um acordo de cada um pode fazer uma pergunta e o outro vai ter que responder. Ele pergunta pra ela por que ela gosta de sentir dor e de apanhar. E aí ela conta rapidamente, assim, por alto, a história da família dela, tipo, que ela via a mãe e etc, etc. A pergunta dela é, você transou com a freira que estava com você no corredor de madrugada? Todas as perguntas, a pergunta dela é essa. Aí ele, não.
Eu não gosto de pessoas mais velhas. A resposta dele é essa. Eu não gosto de coroas. Eu gosto de garotinha. O padre falou isso pra ela. Daí ela pede pra ele se ela pode usar o banheiro dele, porque ela tá apanhando no banheiro, né, do banheiro do comunitário. Ele reluta um pouco e tal, mas acaba aceitando que ela use o banheiro dele. Daí ela vai usar o banheiro dele pra tomar banho e ela toma banho, ele sai e tal, e ela entende que ele não tá no quarto, aí ela sai peladona pelo quarto e ele está na cama dele, quando ela sai pelada. Ela fica desesperada e tal, não sei o quê, mas aí ele acaba, não, deixa que eu te visto, deixa que eu te ajudo. E aí ele acaba ajudando ela a se vestir, aquela coisa toda. E aí ela quer saber sobre a moeda. Já que ele descobriu da moeda, ela quer saber o que essa moeda é. Por que existe essa moeda? O que essa moeda significa? Por que essa moeda tá sendo trocada? E aí ele fala pra ela, não se mete nisso. Não se envolva nessa história. Essa história é muito perigosa, é muito séria. E esse Dario Martino, que é o Dom Martino, que é o cara que... Dom Martino, né? Que é o cara que fala com o Filippo. Ele é um cara que aparentemente é muito ruim. Um cara muito escroto, um cara muito violento e tal. E aí ele fala, não se mete nisso. Daí no dia seguinte, Jezebel começa a ler o Diário de Mérida. E no Diário de Mérida, ela fala sobre uma freira chamada Alessandra. Alessandra era, na verdade, uma noviça. E ela tava lá no monastério. E aparentemente, Mérida era apaixonada por Alessandra. Parece que elas tinham um caso. E que a Alessandra, inclusive, sofria bullying da Charlotte também. E que a Mérida meio que protegia, defendia ela. Daí Jezebel quer saber mais detalhes, ela vai atrás de Solange, que é a cozinheira. E pergunta pra Solange, assim, do tipo, você sabe quem era a Alessandra? Ela fala, era uma noviça que ficou aqui no monastério por uns meses e tal. Só que ela foi uma exceção, porque normalmente não vem noviça pra cá, só vem freiras, né? As noviças que vêm antes das freiras, elas normalmente não vêm pra cá. Mas foi uma exceção a pedido do Filippo, do bispo Filippo. Ele quis que ela viesse. Mas ela ficou um tempo e depois ela foi mandada pra um convento na Suíça. Isso foi o que foi dito. Daí Jezebel resolve devolver o livro de sexo do Freud que o Damon deu pra ela, emprestou pra ela. Ela devolve pra ele e diz que não leu. E aí tem um papo bem psicólogo ali, que ele conversa com ela, que ele falando assim, porque essa diferença de ego, id, superego e tal. E aí ele fala pra ela, não, porque você tem um lado seu que gosta de dor e que gosta de sentir prazer na dor e que, né, tem esse lado selvagem, e você tem um outro lado que você é muito casta e você tem muito essa coisa da religião e culpa cristã e tal, e essa parada acaba não deixando que você aproveite o prazer, que você sinta prazer porque você se sente culpado o tempo inteiro e você precisa lidar com isso, aprender a lidar, deixar um pouco o seu prazer, o seu lado mais bizarro aparecer e saber lidar, aprender a lidar com ele, aquela coisa toda. Aí ela volta lá na biblioteca, lá naquela sala escondida, ela volta lá pra dar uma fuxicada e ela acaba encontrando uma matéria de jornal de uma freira que a família, saiu no jornal que a família tava preocupada porque a freira desapareceu depois que ela foi pro convento, acho que foi pra esse monastério, se eu não me engano, e que depois a família encontrou fotos dessa freira em sites de garotas de programa. Acho que foi desse monastério, sim. Encontrou fotos dessa freira em sites de garota de programa e tal. E aí, tipo, a família, o que aconteceu? Ela morreu? Onde ela tá? Ela foi traficada? Ela foi sequestrada? O que aconteceu? E aí ela começa a suspeitar, do tipo, será que o Filippo, bispo, né, não atrai essas meninas pra cá com alguma outra intenção? Porque ela já viu o Filippo transando com 3 freiras diferentes. O Filippo vive elogiando ela, falando bem dela e com ela e tal. Então ela tá tipo assim, o que pode ter acontecido, né? Daí ela tá ajudando o Filippo em alguma coisa, ele manda ela pegar um negócio num armário lá fora e tal. Ela vai lá nesse armário e ela acaba encontrando um livro. E aí ela folheia esse livro e nesse livro tem doações que a igreja, um monastério na verdade, recebeu. E o Dom Martino, que é esse cara violento, blá, 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 da ordem, que dá as moedas e tal, tá lá dando doações enormes pro monastério. E aí ela fica, tipo, muito intrigada. O Damon vê ela lendo esse livro, óbvio que ele sempre aparece e pega ela fazendo as coisas erradas. E ela acaba, tipo, meio que botando pra fora teorias que ela tem, coisas que ela vem observando, conversas que ela vem ouvindo. E ele fica tipo assim, você não tinha que estar ouvindo nada disso, você é muito intrometida, para de ser maluca, para de ser doida. E aí eles ficam nessa coisa, começam a se pegar, eles se pegam. E aí enquanto ele faz... qual palavra que eu vou falar? Enquanto ele cai de boca na botija dela... Enquanto ele cai de boca na botija dela, ele pede pra ela rezar o Pai Nosso durante. Meu Deus. Eu capeta. Meu Deus, padre, tomara que o padre não esteja vendo esse vídeo, pelo amor de Deus, só isso que eu peço. E aí ela reza o Pai Nosso, enquanto ele tá lá com a boca na botija dela, até que ela, né, chega no cume. Chega no ápice, no topo da montanha. Poema do cume. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate. A rosa no cume cheira. Ah, cheguei. Faz o ó.
O gemido da live. Muito difícil decidir se merece um gemido ou não. Merece sim. Na real, pelas minhas anotações aqui, ela não chega no cume. Antes dela chegar lá, ele fala pra ela ir embora. Do tipo assim, ele fez aquilo só pra castigar ela. Ele começou a dar prazer a ela, e aí antes dela chegar lá, vencer a maratona, ele fala pra ela, não, vai embora, não quero mais. E ela fica toda a vida. Daí, no dia seguinte, ela acorda e não tem ninguém no quarto e tal, e tá uma fumaceira no quarto. Ela percebe que tá rolando fogo em algum lugar, e quem tá ali por perto, né, do quarto, é a Charlotte. E a Charlotte tá querendo puxar ela para um incêndio, do tipo assim, querendo matar ela, se livrar dela. Aí ela consegue despistar, corre da Charlotte, mas ela acaba correndo pro lugar errado, ela acaba fugindo pro meio da confusão, pro meio do incêndio. Ela chega lá e vê que tem notas de euro caídas no chão, queimadas, e ela vê que tava vindo de uma sala, né? Uma sala específica, tá vindo fogo dali. Só que ela acaba inalando muita fumaça, ela acaba desmaiando, mas quem que chega? Damon, e salva ela. Daí ela acorda no hospital, e uma freira diz pra ela que pegou fogo em alguma coisa no altar. Só que ela viu que não foi no altar, que o fogo vinha dessa tal sala. E aí o Damon aparece, e ela pergunta pra ele, do tipo, foi você que tacou fogo no monastério? Foi você que fez isso? E aí ele fala, vem comigo. Aí ele leva ela pra um terraço, um lugar mais alto do que o campanário, né? Que tem uma queda mais alta ainda. E eles ficam conversando ali, e aí ele volta nesse assunto de você ter que aprender a lidar com as coisas, com as suas vontades, com seus desejos, com suas ânsias, porque você fica o tempo inteiro se podando, se proibindo de fazer as coisas, de viver as coisas, etc. Aí eles ficam ali um tempo, e aí ele fala pra ela que ela vai ganhar a indicação, que ele vai indicar ela pra Catedral de Milão, que ela precisa ir embora assim que ele mandar, que as coisas vão ficar feias, vão ficar complicadas ali no monastério. E ela fica, o que tá rolando? E aí ela fica perguntando quem é o tal do Dom Martino, né, o Dario Martino, e o que é a tal da ordem. E aí ele fala, vem aqui comigo. E eles vão pra biblioteca. Aí na biblioteca eles ainda entram numa sala secreta, uma coisa meio escondida, uma porta secreta. Eles entram nessa salinha, e lá nessa salinha tem um livro que ele mostra pra ela, que tem um livro com todo o histórico das famílias que pertencem à ordem. A ordem é um conjunto de famílias italianas que são mafiosas, e cada família cuida, tipo o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, pra quem viu o documentário do Jogo do Bicho. Cada família cuida de alguma coisa da máfia, alguma contravenção diferente. Uma família cuida de drogas, a outra família cuida de tráfico de pessoas, né? Cada família faz um negócio diferente. E a família do Dom Martino, que aparece lá toda hora, é uma família que cuida de tráfico humano e de casas de prostituição. E que essa família tem essa ordem e tal, e eles precisam todos aparecer, fazer reuniões, conviver muito bem, porque se eles não se derem bem, eles vão se matar num ponto que vai ser ruim pra todo mundo. A Itália inteira vai se implodir. E a gente também fica sabendo, não sei se nessa hora ou depois, que o Dom Martino, ele não é o chefe da ordem. Existe uma outra família que é a chefona da ordem, tá? E aí quando eles vão sair dessa sala, eles escutam que o Filippo e o Dom Martino estão ali, próximos dele na biblioteca. Daí eles ficam ouvindo, né? O Dom Martino tá puto com o Bispo Filippo, porque ele fala, nossa, 2 pessoas já se suicidaram, 2, 3, sei lá, já se suicidaram aqui, você perdeu uma quantidade de dinheiro de 6 meses de trabalho, tacou fogo. Ele tá super preocupado das outras famílias perceberem que tem alguma coisa errada acontecendo, disso dá merda e tal. E o Filippo, ele tem um plano que é derrubar o herdeiro do chefão da ordem. Parece que o chefão da ordem não tá bem, tá mal, tá doente, tá sumido, sei lá. E parece que em breve, em algum momento, o filho sucessor desse chefão, que é o tal do Adriano, eu lembro de novo das coisas do Jogo do Bicho, do Rio de Janeiro. Esse tal desse Adriano, ele tá meio que sumido e tal, e o filho vai provavelmente herdar o negócio todo. Então eles precisam meio que matar o filho pra garantir que não vai ter um herdeiro, e outra família, que no caso seria a família do Dom Martino, vai assumir a ordem. E aí o Filippo promete pro Dom Martino nessa hora que ele vai dar a Jezebel pra ele. Tipo assim, ele vai oferecer a Jezebel, que vai ser um ótimo presente, você vai adorar, ela é virgem, ela é maravilhosa e tal. Daí, ali nessa salinha escondida, escura, a menina Jezebel tem uma brilhante ideia. Ela quer transar, mas ela não pode perder a virgindade, ela precisa da virgindade dela. Então o que ela vai fazer? Vou dar uma pausa de 3 segundos pra vocês adivinharem e falarem na casa de vocês o que ela vai dar, já que ela não pode perder a virgindade. 1, 2, 3, o rabo. Ela dá e ela gosta, né? Ela gosta de sentir dor. Entrou pros anais. Eu gosto muito. Eu não vou emitir nenhuma opinião sobre o assunto. Eu tô rindo da minha própria anotação. A anotação tá assim: capítulo 38. Jezebel tem crise de consciência depois de dar o rabo.
Mas é isso, ela fica com crise de consciência depois que ela sobrevive ao primeiro coito anal. Ela se sente mal porque ela tá jogando a vida casta fora, as crenças dela estão indo por água abaixo, não era nada pra isso estar acontecendo e tal. E aí o Damon fica puto, né, com a crise de consciência dela e fala assim, olha, eu nunca mais vou tocar em você. Então é isso, então já que você vai ficar surtando, então eu não vou mais tocar em você de forma nenhuma. Don't touch, it's art. Aí a Jezebel acaba recebendo 3 dias de folga por causa do incêndio, porque ela se machucou no incêndio, né? Machucou a perna num lugar lá e tal. E aí eles deixam ela de folga, ela fica 3 dias de folga. No último dia, ela tem uma febre muito forte. E por questões emocionais, porque ela tá muito ansiosa, tá nervosa, etc, com a coisa tudo que tá rolando. Aí a Madre Francesca tem a grande ideia de você precisa de ajuda, você precisa ter companhia, alguém tomando conta de você. Então, dorme no quarto do Padre Damon, né? Que ele tá, né? Seu chefe, basicamente. Aí você dorme lá no quarto dele, que ele cuida de você. Ah, então tá bom. Aí ela vai pra lá, ele passa pomada, cicatrizante nela de novo, no machucado dela e tal. E ela conta pra ele que a Charlotte tentou matar ela no incêndio, né? Daí, depois disso, Jezebel de novo ouve no corredor uma conversa entre Filippo e Francesca, né? O bispo e a madre. E ela meio que reclamando e tal de que ele tem fotos guardadas no escritório dele, fotos comprometedoras de meninas peladas, freiras peladas, etc. O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. Jezebel fica desesperada, vai correndo no escritório do Filippo, consegue abrir a gaveta, parece que tá dentro da Bíblia. As fotos estão dentro da Bíblia. Aí ela abre a Bíblia, vê as fotos e vê a foto da Mérida lá, por exemplo, pelada, transando, outras meninas também peladas, fazendo coisas com ele e tal, e ela fica horrorizada. E aí ele até chega, mas ele não pega ela consegue fugir. E aí no meio do caminho, Damon pega ela de novo, encontra ela correndo no meio do caminho, e ela, tipo, pergunta o que ela viu. E aí nisso chega a Madre Francesca. A Jezebel só sussurra pra ele assim, ó, tem fotos no Filippo, lá na sala do Filippo tem fotos. Assim, ninguém sabe. Daí Jezebel continua lendo o diário da Mérida, né, que tá com ela. E nesse diário, ela vê que Mérida estava grávida. Mérida engravidou de Bispo Filippo, nessas cenas de sexo aí, porque o bispo prometeu pra ela que se ela transasse com ele, ele ia ajudar ela a dar as indicações pra ela ir pro Catedral de Milão. E aí ela ficou transando com ele por causa disso, mas ela acabou engravidando. Ela quer ir pra Catedral de Milão também pra reencontrar a Alessandra, porque aparentemente a Alessandra está nessa catedral. Eu não entendi muito bem, porque a princípio que eu tinha entendido que a Alessandra tinha sido mandada pra um convento na Suíça, mas aí depois ela queria ir pra Milão, porque a Alessandra estava lá. Eu acho que ele que falou isso pra ela, só pra enrolar ela. Aí Jezebel vai pro quarto do Damon, depois à noite, porque ela tá mal com isso tudo que ela leu, né, que ela tava grávida e tal, não sei o quê. Damon tá podre de bêbado. Eles se pegam, mas não transam, mas dormem juntos. No dia seguinte, quem acorda eles? Francesca, a madre superiora, pega os dois na cama, dormindo abraçados. Aí ela fica puta, pega a Jezebel, leva ela pro escritório do Filippo, conta o que tá rolando. O Filippo fica puto da vida e fala pra ela, você vai ter que provar que você é virgem. Daí a madre superiora vai lá colocar o dedito dela pra descobrir se a menina tem ímen ou não. E descobrem que ela ainda é virgem, porque ela só... E eles decidem que eles vão tirar ela dos serviços do Damon, já porque eles, né, dormiram juntos e tal, não sei o quê. Eles vão colocar a Charlotte pra cuidar do Damon e vão colocar ela, Jezebel, para cuidar do bispo Filippo. Aí eles vão numa missa, ela vai numa missa, senta do lado do Damon, e eles ficam meio que conversando de cochichinho, uns papos sobre Judas. Aí é a primeira vez que o nome Judas, que é o nome do livro, aparece na discussão. Eles estão falando sobre Judas, porque aparentemente existem teorias de que dizem que, na verdade, Judas entregou Jesus a pedido de Jesus. Jesus falou para Judas, né, entregar ele, etc, etc. E outras pessoas acham que não, que Judas, na verdade, foi o grande vilão, o grande delator de Jesus, que fez Jesus morrer e tal. E, na verdade, outras pessoas dizem que não, que Jesus já planejava a própria morte, já sabia que isso ia acontecer e usou Judas como uma forma de fazer a parada acontecer. E aí ele até meio que fala isso do tipo, há males que vêm para o bem. Certas coisas que acontecem de ruins, que parecem que são ruins a princípio, depois a gente descobre que são coisas que vieram pro bem. Aí eles combinam de almoçar juntos. Chega na hora do almoço, ele não aparece. Aí ela fica puta, vai atrás dele, vai no quarto dele, ele tá almoçando com Charlotte, conversando, rindo, brincando, falando apelido e tudo. E eles veem que ela viu. Aí ela vai pro banheiro, tomar banho e tal, e chegam as meninas malvadas pra meter a porrada nela, não a Charlotte, as outras meninas, pra falar que Charlotte viu a Jezebel e o Damon se pegando na noite anterior, quando ele ainda tava bêbado. E aí ela fica meio desesperada e tal, mas ela mete a porrada nas garotas, mete a porrada nelas. Daí Filippo chama
Jezebel e fala: nossa, Jezebel, você tá mandando tão bem, você é tão maravilhosa, tão incrível, tão perfeita. Eu vou te levar num evento que vai acontecer numa outra cidade, um evento que acontece todo ano e tal. Eu vou e vou levar você. Vamos só nós aqui do monastério. E aí ela fica, Aí nisso ela conta pro Daemon e o Daemon fala pra ela: ele tá te levando pra esse lugar pra ele te apresentar ao Dom Martino, ao tal do Dário. Porque a gente já entendeu que o objetivo do Filipe, até porque ele já falou isso, é entregar Jezebel para o Dom Martino, né? O chefe de uma das famílias da ordem. Mas ele fala: mas ele não vai ficar com você agora. Você vai lá, vai conhecer ele e vocês vão voltar pra cá. Mas quando você voltar, é importante que você já esteja preparada pra ir embora a qualquer momento. Porque eu vou te dar um sinal e é pra você ir embora. Então, quando você voltar, já arrume as suas coisas. Aí eles viajam, chegam nessa outra cidade. O Filipe queria que ela dormisse no mesmo quarto que ele. Aí ela não aceita, meio que força ali. Aí eles acabam reservando 2 quartos separados. Aí Jezebel ouve o Filipe e o Dom Martino no dia seguinte conversando no quarto deles e tal, do lado de fora do quarto, sei lá. Ela ouve eles e ela ouve um bafafá, um blá blá blá, que eu acho que, assim, é meio que isso. Ele quer tomar a ordem, o comando da ordem. Essa parte da máfia eu achei um pouco confusa, mas depois eu falo melhor. Não fica muito claro o que, como, um monte de nome, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas pelo que eu entendi, a conversa é essa. Ele quer tomar as rédeas da ordem e por isso ele precisa acabar com a outra família, que é a família que hoje é chefe da ordem, que é o tal do Adriano Constantini. E aí, o Filipe de novo fala da Jezebel pro Dom Martino, e ele fala: não é pra você usar ela como você usou a Alessandra, é pra você me entregar ela intacta, porque diz que a Alessandra já chegou totalmente mal. Aí a gente já percebe que a Alessandra não foi nem pra convento da Suíça e nem pra Catedral de Milão, né? A Alessandra foi pra mão do Dom Martino. Aí, Jezebel é apresentada ao tal do Dom Martino e ela é bem seca e grossa com ele. Ela dá umas respostas pra ele grossa e tal, pra ela ser meio... ele não querer ela, sabe? E aí o bispo fica meio preocupado, sem entender nada. Nisso quem chega? Daemon. Daemon aparece em outra cidade, junto com o arcebispo. E ele fala: vim a convite do arcebispo e tal, por isso que tô aqui. O bispo fica meio assim: o que você tá fazendo aqui? Ele fala: eu vim a convite do arcebispo, ou seja, do seu chefe. E aí o Daemon fala: vou apresentar o local aqui pra Jezebel. Aí ele leva ela pra uma igreja, que é, não sei se é uma catedral, se é o que é, mas é uma igreja. Ele leva pra uma igreja e lá eles transam. E aí nessa hora ele tira a virgindade dela, né? Ele entra com o seu caminhãozinho na garagenzinha frontal dela e rompe o ímen, né? E aí ali, na frente do altar da igreja, o Daemon fala pra ela que o Dom Martino já quer levar ela embora agora. Então pra isso eles vão precisar causar alguma cena, fazer alguma coisa pra que ela não seja levada agora. Ele fala: você vai ter que torcer o pé, a gente vai ter que te machucar pra você ser mandada pelo médico de volta pro monastério. E aí ele leva ela pra fora e ela, tipo, entendeu que ela ia fingir que torceu o pé, né? Mas não, ele pega o pé dela e gira o pé dela com toda a força. É tanta força, ele machuca ela tão forte que ela desmaia. Aí ela acorda no dia seguinte, não, horas depois ela acorda no hospital, né? E o médico fala pra ela que ela teve um rompimento de ligamentos, né? E o médico coloca ela de repouso total, sem poder botar o pé no chão por um tempo, e fala que ela precisa voltar imediatamente pro monastério. E aí o bispo fica puto, mas tem que entubar, né? Tem que aceitar. E aí o Daemon se oferece do tipo: eu levo com ela embora pro monastério. E ele leva. Eles vão de trem. No trem, 3 homens invadem o trem e o Daemon percebe, fala pra ela: entraram no trem 3 caras, vai dar merda. Fica trancada aqui, não sai daqui. Ele vai lá, mete a porrada e mata os 3 caras, abre as portas do trem com o trem andando e joga o corpo das pessoas pelos precipícios, assim, ó, durante o trem. Passa-se um tempo, ela tira o gesso. Ela já tá bem, assim, se recuperando bem. Tirou o gesso e aí o Filipe chama ela e fala: olha, sua primeira função agora que você tá bem, de volta, é levar a Charlotte na estação de trem. Porque a Charlotte pediu pra abandonar a igreja. Acho que ela vai abrir mão de ser freira. E aí ela fica chocada do tipo: como assim, né? O que rolou? E aí ela leva a Charlotte pro trem. No táxi elas não se falam muito, mas quando elas chegam lá, ela não se aguenta e sai correndo atrás da Charlotte e fala: por que você tá indo embora? E a Charlotte meio puta e tal, mas acaba falando do tipo que é culpa do Daemon. Ela fala: não confia no Daemon, ele é capaz de qualquer coisa. E aí a Jezebel bota uma caraminhola na cabeça dela de que ela não pode confiar tanto assim no Daemon como ela confia. Ela volta pro monastério e ela encontra 2 páginas caídas do diário da Mérida, que ficaram caídas
lidas pra lá. 2 páginas que ela ainda não leu. E nessas páginas, a Mérida fala sobre como ela não tinha entendido por que o Padre Antônio tinha se suicidado. Porque ele era um cara que se dava super bem com todo mundo e tal, não sei o quê. E ela viu o Damon e ele meio que brigando, o Damon segurando ele pelo colarinho. E depois ela viu eles dois andando juntos e logo depois ele apareceu morto. Então a Mérida fica preocupada acha que o Damon que foi que matou o Padre Antônio. Jezebel vai pra Solange, a cozinheira, de novo e pergunta: desde quando o Damon tá aqui no monastério? E aí ela fala assim: ele chegou dias antes de você. Tipo assim, poucos dias antes. E aí ela fica, será que ele realmente matou o cara? Aí ela vai no quarto dele e descobre que ele tem uma gaveta trancada. Uma gaveta que não abre de jeito nenhum. Ele vê que ela entrou no quarto dele, mas ela inventa uma desculpa e ele meio que acredita. E ela percebe que ele anda com uma chave num colar no pescoço dele. E ela fala, bom, essa chave deve abrir aquela gaveta e aquela gaveta deve esconder alguma coisa que eu preciso saber. Daí na madrugada, a Francesca acorda, a madre acorda a Jezebel e fala: Filipe tá chamando você no escritório dele, de madrugada. E ela fala, mas agora é. Quando ela chega lá, Filipe está puto com ela por causa de tudo que rolou. Ele tenta estuprar ela. Quem chega? Damon. Damon chega, mete a porrada no Filipe, tranca ele em um monte de coisa, amarra ele lá, deixa ele pra trás. E ele fala pra ela, o Damon, que ela precisa estar preparada porque essa madrugada ela vai ter que fugir. Porque, tipo, as coisas vão acontecer, vai dar uma merda muito grande e ela tem que estar preparada pra ir embora durante a madrugada. E aí ela fala, bom, a gente vai se ver depois disso? Ele fala, não, a gente nunca mais vai se ver. Então ela fala, vamos dar umazinha. Vamos dar umazinha rapidinha. E aí ela fala, eu quero que você faça tudo. Eu quero que você enlouqueça. E aí eles fazem um amor bem intenso. Quando acaba tudo, ela sai do quarto dele, vai pra antessala dele, onde tem a gaveta, e ela pegou a chave dele durante o sexo. Ela pediu pra dar umazinha pra pegar a chave do pescoço dele. E ela abre a gaveta e ela começa a ler umas cartas. E nessas cartas tem umas coisas dizendo, tipo assim, é uma carta da Alessandra Constantini mandando para Alessandro Constantini. E aí a Alessandra Constantini, então, é a tal Alessandra, a freira que sumiu, né, que foi pro Dom Martino. E Constantini é o sobrenome do chefão da ordem. Aí ela fala, então a Alessandra era Constantini? E quem é Alessandro Constantini? Aí ela fala, será que o Damon é o Alessandro Constantini? E nessa carta tem até algumas coisas boas, do tipo, eu tô gostando muito aqui do monastério, acho que você deveria pedir transferência e ser padre aqui. Então, aparentemente, o Alessandro também é padre. Mas depois, numa outra carta, ela tá tipo assim, você não pode me largar aqui sozinha com ele, você tem que vir aqui me ajudar. Ela pede perdão pelas escolhas que ela fez e pede pra ele aceitar e perdoar ela, etc. E aí nisso, obviamente, a burralda pega pelo Damon. Damon vê que ela tá lendo as cartas e ele fala, você mexeu no único lugar que você não podia mexer. Aí ele aponta uma arma pra ela e ele pega um lenço cheio de clorofórmio, bota na cara dela e ela desmaia. Antes dele desmaiar, ele fala pra ela que ele é conhecido como Padrinho, mas que ela pode chamar ele de Judas. E a gente já viu que Padrinho era uma nomenclatura da máfia também, já foi falado isso em algum momento do livro. Aí ela acorda, horas depois, no quarto do Damon, na cama dele, e ela vai andando pelo monastério e tá vazio, ninguém tá nos dormitórios, todo mundo foi embora. Ela chega no grande salão, onde tem o altar e tal, a igreja e tal do lugar, e o bispo Filipe está sendo crucificado, literalmente. Ele tá sendo preso numa cruz no meio do salão, e quem tá fazendo isso é o Damon e os comparsas dele, né, os parceiros dele. Quem tá lá também é Madre Francesca. E aí o Damon meio que conta, né, tá puto com o Filipe, tá meio que torturando o Filipe, e ele fala que a Francesca é apaixonada pelo Filipe, ou seja, a madre superior apaixonada pelo bispo, e que ela acabou aceitando, em nome do amor, ficar fazendo esses contrabando de garota pro quarto do Filipe, pro Filipe transar e tal. Ela meio que ajuda ele a encontrar essas meninas e tal, a fazer as coisas acontecerem ali. Alguém ali, uns comparsas dele, dá um tiro na madre e mata a madre. Depois ele joga fogo naquele lugar todo, taca fogo em tudo, e o bispo Filipe morre queimado. E aí ele assume pra ela que ele é o Alessandro Constantini. Ele é filho do Adriano e ele vai estar assumindo a chefia da família e também de toda a ordem. Na real, a gente vai entender que ele quer meio acabar com a ordem, mas já vem aí. E aí, tipo assim, ele até quase mata ela, na verdade um cara quase mata ela, ele não deixa, ele fica sozinho com ela, eles dão um beijo e ele acaba, tipo assim, empurrando ela pra fora do ambiente, porque tá pegando fogo, tá um monte de fumaça, mas ela não consegue sair a tempo por causa da fumaça e acaba desmaiando. Acorda no hospital, horas depois, e uma investigadora tá fazendo várias perguntas pra ela, e ela tá dizendo que ela não lembra de nada, não sabe de nada, e a investigadora fala pra ela que encontraram o corpo do Filipe, da Francesca e do Damon. Os três estavam carbonizados,
machucados, etc, etc. Então eles acham que é o corpo do Damon, mas provavelmente era um corpo falso, né? Não provavelmente, com certeza. Daí 6 meses passam e ela abandonou a igreja. Ela abandonou a igreja católica, ela decidiu que ela não vai mais ser freira. Ela tem dinheiro guardado, porque ela recebe salário como freira e ela não gasta nada, então ela tinha um dinheiro guardado. Ela se inscreveu pra universidade, foi aceita pro curso de filosofia, ganhou bolsa, ela também tem direito a dormitório e tal. E aí ela divide um quarto com uma menina, tem uma bolsa lá, faz uns trabalhos também de monitoria, de ajuda a professor, etc, pra complementar a renda, faz blog, faz vídeo pro TikTok. Mentira, ela não faz, tá, gente? Eu tô inventando. E é isso. Aí tá. Aí a gente vai pro epílogo, né? O último capítulo mesmo. No epílogo a gente percebe que o Damon, ele continua tomando conta da Jezebel à distância. A gente vê que ele tá num carro vendo ela fazendo coisas e tal na rua, né? Que ela tava fazendo. E ele coloca os capanga dele pra ficarem tomando conta de tudo, inclusive invadirem e-mail dela, tudo. Eles querem tomar conta porque eles acham que se alguma outra família quiser atacar ele, eles podem querer atacar ela pra atingir ele. E aí eu entendi também nessa hora que o Damon matou o próprio pai. E também outras pessoas, irmãos, sei lá, que ele matou. Parece que ele realmente tinha ido pra igreja antes. Eu acho que ele tinha virado padre antes dessa coisa toda. E aí eu acho que depois que ele acabou atacando o pai, eu acho que o pai era meio que conivente com o que aconteceu com a Alessandra. Então eu acho que é por isso que ele matou o pai. Eu acho que ele percebeu que a Alessandra caiu nesse meio desse jogo aí de ordem, etc, etc. Então, pelo que eu entendi, ele meio que atacou a própria família, assumiu o controle. E aí, nesse finalzinho, chega um cara e fala pra ele: olha, a ordem, você precisa participar das reuniões, senão a ordem vai ser desfeita, você vai ser expulso da ordem, e aí vai virar um grande caos e eles vão querer te matar. E aí ele fala: pode avisar todo mundo, eu não tô nem aí, que o inferno chegou e que o diabo está solto, que no caso é ele. E aí é isso, gente. Acabou o livro. Eu estou a 1h25 fazendo esse resumo e são 1h30 da manhã. Tá ótimo, né? Esse vídeo vai ficar gigantesco, eu tô até vendo. Mas vamos lá. Esse livro foi assim, minha experiência de leitura foi o seguinte. Eu comecei a ler ele na semana passada. Li aí uns 10% por aí. Não, mentira. Li uns 5, 6% num dia. E aí depois eu viajei pra Argentina. E aí no avião eu li mais um pouquinho. Li aí uns 10, 15% no avião. E aí eu achei que eu ia ler na viagem pra variar. Eu não li. Eu sempre falo isso. Eu vou ler na viagem e nunca leio. Na volta da viagem eu li um pouquinho também, mas cheguei de volta e era pra ter terminado esse livro, hoje é quarta-feira, era pra ter terminado na segunda. Não consegui na segunda, até porque cheguei em casa super tarde, meu voo atrasou, aí no meio disso teve a confusão de Felipe Neto, aí eu cheguei ontem, no dia de ontem, foi essa confusão de Felipe Neto também, então eu consegui ler bem pouco, assim, eu não consegui focar tanto quanto eu queria, e aí hoje eu tirei o dia pra matar esse livro, eu li basicamente 60% desse livro inteiro hoje, e ele tem mais de 800 páginas do e-book. É lógico que, como a gente já falou aqui antes, a galera que escreve pro Kindle Unlimited, mais especialmente a galera que escreve romance hot, erótico, etc., tem essa coisa de dar espaçamento duplo depois de cada parágrafo, né? Então todo parágrafo é como se pulasse uma linha antes de ir pro próximo parágrafo, para aumentar a quantidade de páginas, porque o Kindle Unlimited paga pros autores por página lida. Então quanto mais páginas o livro tiver, mais páginas lidas, mais dinheiro o autor recebe. Então quando a gente vê 800 e poucas páginas, não é bem assim. Mas ao mesmo tempo, também não é um livro curto. E acho que também vem desse lugar de quanto mais página, mais as pessoas leem e mais o autor ganha por isso, né? E aí aqui eu queria entrar no ponto crucial de toda a questão, assim, pra mim, o principal ponto complexo desse livro. E eu vou te falar, normalmente eu começo com pontos positivos, e eu vou dizer pra vocês que não tem ponto positivo, assim, eu acho, do livro. Eu não acho que a escrita seja de todo ruim, tá? Eu acho que a escrita acho que a Larissa tem sim um potencial de chegar num lugar mais avançado. Mas, pra mim, o maior problema desse livro, que tá completamente conectado à escrita da Larissa, e é por isso que é difícil elogiar a escrita dela nessa forma, é que eu acho que esse é um livro muito difícil de você efetivamente se conectar com ele. E o que eu quis dizer com isso? Eu tive muita dificuldade de focar, de me prender, de prestar atenção. E não é porque eu não sou um leitor do gênero ou qualquer coisa do tipo, porque eu tenho lido vários livros eróticos e hots, etc. nos últimos anos, e já falei deles todos aqui no canal. E normalmente, não é que seja bom, mas é que eu fico muito mais envolvido e a leitura flui muito mais do que nesse livro. Nesse livro, a sensação que eu tinha é de que ele não andava. E aí eu fiquei me questionando do tipo, por que eu não consigo prestar atenção? Por que eu não consigo ficar preso nessa história? Será que o problema é vocabulário? É construção de frase? E eu não acho que seja isso. Exatamente que eu acho que esses pontos até são bons da Larissa. Eu acho que pra mim o principal problema é que eu acho que o livro ele tem muita descrição. Muita descrição. Tudo é muita descrição. E o tempo inteiro os personagens, e principalmente a Jezebel, ela tá
o tempo inteiro na cabeça dela, refletindo. Muitas vezes refletindo sobre a mesma coisa. Tendo as mesmas reflexões, tendo as mesmas conclusões, por causa das mesmas coisas. Ai, a vida casta, ai, isso aqui é uma putaria, ai, por que eu tô gostando disso, por que eu tô sentindo prazer com isso? É sempre a mesma reflexão o tempo inteiro. Então, assim, eu sinto que os diálogos, quando eles acontecem, tem uma frase do diálogo, aí tem uma reflexão, uma descrição, ai, ele botou a mão na cabeça, abriu a boca, olhou pra janela, falou e pensou, e olhou pra baixo, e sentou, e pensou, e eu fico, gente, mas e aí? Tá, tudo bem, já entendi. A gente precisa lembrar, talvez, que livro não é roteiro de série, né? Livro tem que ter descrição. É óbvio que é importante pra gente. Eu já até reclamei uma vez aqui quando eu li o Bad Prince, que eu acho que a Zoe X, ela tinha uma dificuldade de descrever ambientes, né? Então a gente não sabia muito bem como imaginar na nossa cabeça os cenários em que o livro se passava. O problema da Larissa, pra mim, é o oposto. É um exagero na descrição. É tanta descrição, e é engraçado porque quando eu entrei no Scooby pra ver notas e etc, a primeira resenha que eu vi, que tava assim em destaque, não é nem entrando nas resenhas, não. A primeira que aparece na página do livro principal é uma menina falando exatamente isso. Descrições exageradas. Quer ver? Eu vou até ler, se tiver aberto aqui, eu vou ler só um pedaço que ela fala isso. O fato de eu não gostar desse livro foi de que ele tem uma leitura muito cansativa, com muitas descrições que, ao meu ver, foram demasiadas. Então, tipo, exatamente, eu falei, nossa, mas é exatamente isso que eu tava pra falar o tempo inteiro. Se vocês verem, pegarem o livro pra ler, dar uma folhada, etc, vocês vão ver exatamente isso, assim. Muita enrolação. No final das contas, não é que acontece muita ou pouca coisa, não acontece tanta coisa assim, mas é que tem tanta reflexão, tanta descrição de detalhes e momentos, etc, que é isso, às vezes parece muito mais descrição de ambiente, às vezes parece muito mais um roteiro, porque é isso, olha pra cá, bota a mão na cabeça, abre a boca em formato de ó. Teve que eu fiquei assim, fiquei recriando o que ela tava descrevendo, porque eu falei, gente, que movimentação é essa que não faz muito sentido na minha cabeça? Eu acho até um pouco exagerada demais. Eu gosto de descrição. Normalmente eu sou uma pessoa que gosto de imaginar bem o que tá acontecendo. Eu imagino na minha cabeça. Quando eu leio o livro, eu imagino na minha cabeça exatamente a cena, como se fosse um filme. Então, quando tem descrição, é bom. Mas eu acho que foi tanta coisa que me perdia. O tempo inteiro me perdia. Porque quando a discussão continuava, né? Os diálogos continuavam, eu já não lembrava exatamente do que estava sendo discutido, porque já teve uma encheção de linguiça no meio que me perdeu, entendeu? Eu até fiquei me culpando, eu falei, gente, será que eu tô mais ansioso do que o normal? Será que eu não tô focado porque eu tô com alguma questão, com algum problema? E não é, foi exatamente por causa disso, assim. Eu fiquei prestando atenção no que eu não conseguia me conectar e veio muito dali. Mas tem um outro ponto, também muito crucial. Acho que depois desse, pra mim, é o segundo ponto mais crucial de por que pra mim foi muito difícil ler esse livro, muito difícil de me conectar com ele. Pra mim, ele é um livro que não tem emoção. Sinto que é um amontoado de palavras e personagens e nomes, etc. Mas tudo me soa muito... Não sei se a palavra é simples, se é unidimensional, sabe? Se tudo é muito raso. Por mais que tenham muitas descrições e muitas reflexões dos personagens, eu fiquei com muita dificuldade de acreditar nesse ambiente. Não tô dizendo que no ambiente de uma igreja, um monastério, qualquer que seja, não possa haver corrupção, não possa haver sexo, violência, nada disso. Pode, a gente sabe que pode, que de vez em quando acontece mesmo. Toda hora aparece um escândalo aí de alguma igreja ao redor do mundo. A gente sabe que isso pode acontecer. Mas é que o ambiente era tão não crível, porque parecia um grande high school, parecia uma grande escola de ensino médio, com meninas malvadas. Todo mundo transa com todo mundo é escroto com todo mundo. As meninas também querem transar. Todo mundo quer transar. Os padres, os bispos, a freira, a madre, todo mundo quer transar. E aí ficou uma coisa meio do tipo... Tudo bem, uma coisa, um caso ou outro, né? Uma situação ou outra. Mas assim, era uma mistura de bordel com ensino médio com uma igreja, mas ao mesmo tempo um bordel com temática igreja, talvez. Tipo, não tinha uma... Realmente, pra mim, eu não consegui me conectar com essa história, porque era muito não verossímil. Pra mim é muito não crível. Eu não consigo acreditar que isso poderia realmente acontecer. E se o texto, e se a história não me leva pra esse lugar de isso poderia acontecer, mesmo que seja uma fantasia, mesmo que seja uma ficção científica, mas se não me leva pra um lugar onde eu imagino isso acontecendo porque faz sentido, porque a construção dessa história faz sentido que seja dessa forma, eu não me prendo. Então, pra mim, faltou mais aspectos realistas. Então, será que todos os personagens precisavam ser escrotos, babacas e extremamente sexuais? Será que não pode ser um ou outro, não pode ter uma ou outra situação mais complexa? Tipo, o Damon, aparentemente, ele realmente
é padre, mas o linguajar, as coisas que fala, a forma que fala, esse cara estaria nesse lugar? Ele teria chegado nesse lugar sendo assim? É muito difícil pra eu acreditar, assim, tipo, pro imaginário coletivo que a gente tem sobre o que seria uma igreja, um monastério, uma catedral, etc., pra mim não é muito crível. E aí a gente pode até conectar nessa hora com uma reflexão sobre toda a questão da igreja católica. Por quê? O livro se propõe a ser uma crítica, de uma certa forma, à Igreja Católica, né? Tem algumas menções ali de catolicismo, de coisas que a Bíblia fala, blá, blá, blá. Eu não sou uma pessoa religiosa. Fiz parte da Igreja Católica até mais ou menos os meus 13, 14 anos de idade. Realmente, quando eu era muito novo. Depois eu parei de ir às missas, eu não curtia. E com a maturidade, né, com a minha idade, etc., eu fui entendendo as questões, o fato de eu ser um homem gay e, né, não se encaixar muito nesse ambiente, etc, etc. Eu tenho as minhas crenças, eu acredito em Deus, eu acredito em um monte de coisa, mas eu não tenho mais vontade de estar num ambiente católico, ou de várias outras religiões, inclusive. Então, pra mim, eu não é uma coisa assim do tipo, ai, pesado, né, se passa na igreja, padre, como não é, pra mim, eu não tô inserido nesse universo, esses símbolos, eles não têm grande impacto pra mim. O Bispo Filipe, inclusive, usa uma cruz pra coisar na coisa da menina, da Mérida. Então, assim, tem, obviamente, pra quem é mais sensível e mais religioso, talvez isso seja algo mais complexo. Pra mim, ficou um pouco parecendo algo pra chocar, só pra chamar atenção. Pra mim, é mais uma ferramenta de marketing do que algo que realmente seja importante pra história. Aí, por exemplo, fazendo uma conexão, até eu fiquei pensando, né? Peraí, deixa eu conectar na minha cabeça por que uma coisa me incomoda, outra coisa não. Madonna, né? A Madonna fechou recentemente no Brasil e uma das grandes situações que foram levantadas era o fato de que a Madonna, desde muitos anos, ela tem o hábito de usar símbolos, costumes, imagens, etc., da Igreja Católica em alguns clipes, em algumas apresentações, etc. E como cruz, como coisas do tipo. E isso incomoda muito a galera religiosa, etc, etc. E muito foi discutido sobre isso. Eu acho que a questão da Madonna, ela vem de um lugar, e da Lady Gaga também, porque a Lady Gaga também se usou muito de coisas relacionadas à igreja, inclusive a Lady Gaga tem uma música chamada Judas. Eu acho que tem uma coisa de cantoras pop, que tem um público homossexual muito grande. A Madonna a Gaga também, não posso dizer que não, mas a Madonna desde muito antes, né? A Madonna vivenciou, por exemplo, a epidemia de AIDS e tal. Tinha os seus dançarinos, os seus melhores amigos morreram de AIDS e tal. Então ela sempre teve uma conexão com a comunidade LGBT muito forte. E não só ela, como outras minorias, outras figuras consideradas polêmicas, eram meio que excluídas desses ambientes religiosos por conta de Bíblia, etc, etc. Muitas vezes eram perseguidas, muitas vezes elas não tinham os direitos garantidos por uma questão de crença, como por exemplo o próprio aborto. E aí eu acho que a Madonna faz isso como um tom de protesto. Ela faz um protesto usando símbolos da igreja como uma forma de afrontar exatamente para provar um ponto. E eu acho que aqui não tem bem essa motivação. Então, por mais que eu acho que tenha ali uma crítica ou outra, um comentário ou outro sobre o catolicismo que eu acho que são interessantes, eu acho que no final das contas é mais pra causar e chocar e ser um diferencial do tipo, olha, o meu livro é de um padre com uma freira. E todo mundo ficar, meu Deus, como isso pode acontecer? Quero ler, daí, entendeu? Do que efetivamente isso ter sido importante pra história. Eu fiquei muito, por exemplo, me perguntando o tempo inteiro por que o Damon, por que ele é dessa forma, né? É muito porque existe uma demanda, eu acredito, nesse mercado do hot e tal, de que o boy precisa ser um boy babaca, precisa ser agressivo, precisa ser violento, precisa ser escroto, precisa ser ignorante com a mulher e tal. A gente já falou disso algumas vezes. Acho que no imaginário coletivo do que as pessoas sentem tesão, o cara precisa ser um bad boy, né? O cara precisa ser um babaca. Só que nesse contexto, ficou meio... Ninguém acredita que ele é padre de verdade, entendeu? Pra mim, ele sempre foi um mafioso. Ele é um mafioso, ele é o cara do 365 dias, que inclusive é italiano também. E é isso, eu até imaginava um pouco o Michel Morrone, que faz o ator no filme do 365 dias. Eu imaginava ele um pouco, embora na descrição do livro o Judas, o Damon seja ruivo, né? Mas eu sinto que esse personagem, com essas características e dessa forma de agir, pra mim, sei lá, assim, de novo, eu não sou o grande público-alvo, mas pra mim seria tão mais interessante se fosse uma vibe mais Fleabag, não no sentido de comédia, mas no sentido dele ser um padre, pode ser legal, ou que pode ser também meio chato e tal, mas que acaba aos poucos se envolvendo por ela, e ela por ele. Eu acho que é uma coisa mais romântica, óbvio, com sexo, com pegação, com tesão e tal, porque é isso que precisa ter, né, pra compor o hot, mas eu queria que tivesse sido uma coisa um pouco mais crível, não que ele fosse um bad boy sarado,
trincado, o cara totalmente sarado. Aí eu fiquei assim, gente, eu quero saber que bomba é essa que ele toma, que eu quero tomar imediatamente, porque ele não malha, não tem nenhuma referência a exercício que ele faça. Ele é extremamente gostoso, não tem uma academia em volta, eles estão no alto do morro. Não tem uma Smart Fit próximo. Então, tipo, é umas coisas que foi meio que assim, foda-se, o povo vai aceitar e vai engolir e vai ficar tudo bem. Eu, como não faço parte do grande público, do gênero, eu não consigo engolir esse tipo de coisa, entendeu? E aí eu fiquei muito lendo, tipo assim, gente, o Damon, ele é um cara extremamente desinteressante. Ele não é um cara carinhoso em nenhum aspecto, ele não é um cara legal em nenhum aspecto, ele passa uma pomada nela quando ela tá machucada, só. Então, tipo assim, gente, é tão resumir a atração sexual de uma mulher à beleza do cara, ao corpo do cara, e apenas isso, basicamente, e ao fato dele ser um bad boy, que eu fico, tipo, volta naquela discussão que eu já tive no passado, antes de voltar nessa discussão do passado, levantar o ponto do prazer na dor. Prazer na dor acontece, faz sentido, a coisa mais normal do mundo, todo mundo sabe, um tapinha, uma queimação de vela, uma coisa, ser eletrocutado, pode dar tesão, sim, faz sentido. Existem diversos tipos de dor que as pessoas sentem prazer na dor. Mas, por exemplo, sentir prazer em ser agredido de chibatada, sentir prazer em ver a mãe sendo agredida, essa mãe sentir prazer em sofrer violência doméstica, é uma parada que eu fico, de novo, aí que eu falei, volta pra uma discussão que eu já tive em outros vídeos de livros similares, que eu falo assim, gente, qual que é a diferença de ler esse livro e ver uma cena ou um filme de As Brasileirinhas, que era um pornô voltado pro homem? Se a gente vai agredir a mulher, humilhar a mulher, esculachar a mulher, escorraçar essa mulher, usar ela de qualquer jeito, e a mulher vai gostar, então vai ver o filme feito pra homem, porque é assim também. Inclusive, vou falar pra vocês, eu já vi muito filme pornô hétero. Padre, espero que eu não esteja vendo aqui. Eu já vi muitos filmes assim, eu acho muito menos agressivos do que eu vi aqui, tá? Muito menos. Então eu me questiono um pouco. Tudo bem, a autora escreve, ela quer chamar atenção, ela quer ter um diferencial de marketing. Mas eu fico, gente, vocês consomem isso com que intenção? Tipo, qual que é o prazer? Qual que é o objetivo? Qual que é a conexão da libido com a pessoa sentir prazer em sofrer violência doméstica, né? E o que eu falo que tem algumas coisas no livro que me parecem muito rasas e mal exploradas e apenas pra chocar é, por exemplo, o caso da automutilação. Já falei tanta palavra pesada aqui que agora eu tô preocupado em falar automutilação. Que tipo, como eu falei, tem esses momentos onde ela tira a pele da própria mão e ela sente prazer nisso. E tipo, não tem muita exploração. É quase como se, necessariamente, a automutilação tivesse a ver com prazer sexual. Porque a única explicação pra isso acontecer no livro é o fato de que ela faz isso e ela sente prazer na dor. Não necessariamente prazer sexual, mas ela sente prazer naquela dor. E não necessariamente as pessoas que se autocortam, elas sentem prazer na dor. Tem algumas outras justificativas, normalmente outras, que não essa. Mas pra mim, gente, tem um outro problema nesse livro, que é um problema muito fácil de ser resolvido, e que eu fico embasbacado, assim. Tipo, eu fiquei chocado, gente, assim, eu fiquei chocado. Já tinham me levantado esse ponto quando eu abri e falei que eu ia ler esse livro e tal. Já tinha algumas pessoas comentado no meu Twitter, e aí eu fiquei atento a isso, fiquei de olho pra encontrar. Gente, tem muito erro nesse livro. Muito erro de revisão. Muito. Eu marquei vários. Vocês vão ver aqui no arquivo que eu vou salvar aqui na descrição do vídeo, que tem muito erro, muito, palavra colada, palavra faltando, hífen errado, assustador, travessão que não foi usado, linha que não foi pulada pra separar parágrafo, tipo, aterrorizante. E sabe por que eu fiquei aterrorizado? Por duas razões. Uma, 5 revisores. O livro tem 5 revisores. Não tô falando nem de edição, editor, nem da própria autora. São essas duas pessoas. Além disso, tem mais outras 5 pessoas que revisaram o livro. 4 revisaram ortograficamente o livro e uma revisão geral. 5 pessoas não viram a quantidade absurda de erros. Gente, vocês não leram esse livro, desculpa. Vocês não leram o livro. É foda falar isso porque é uma crítica muito pesada pro profissional. Mas eu não tenho saída. Tipo, como que eu vou falar do livro e não vou falar sobre isso? Porque não é um erro, gente. Não é 2 erros. São, assim, mais de 10. Uns 15 a 20, imagino eu. Eu nem contei, mas eu marquei. A maioria dos que eu vi, eu marquei. Eu acho que talvez eu não tenha marcado todos, porque eu acho que no início, eu não sei se marquei, mas eu acho que sim. Mas talvez alguns eu tenha até
passado direto sem perceber. Eu marquei muitos e assim, até conversei com uma outra pessoa, com um autor que tem livro publicado no Kindle Unlimited e eu perguntei, é muito difícil fazer uma correção? Entrar no arquivo, alterar, dar uma burocracia? E a pessoa falou assim, não. Você abre, altera, salva e reflete no arquivo do Kindle, no Kindle Unlimited, né, na nuvem. Posso estar enganado, posso não ter entendido a conversa, sei lá, eu não tenho nenhum livro publicado em lugar nenhum, muito menos no Kindle Unlimited. Então, eu não sei na prática. Mas pelo que eu conversei e entendi, dá pra fazer um ajuste. E desculpa, esse livro é de abril do ano passado. Tem 1 ano e 2 meses que esse livro foi publicado. Teve tempo suficiente pra fazer correção. Gente, pelo amor de Deus. Assim, pra mim, é um tipo de coisa que dá pra perdoar aqui ou ali. É um livro independente, etc, etc. Mas, cara, na quantidade que eu vi e com o tempo que esse livro tá publicado, desculpa, gente, leiam o livro de vocês. Não tem o que falar. É só reler o livro. Só pega o livro pra ler, entendeu? Você falar de ter revisão ortográfica e não ter esse tipo de correção, eu fico muito chocado. Não é um erro grave, não é uma coisa que vai dificultar a leitura, eu entendi tudo que tava ali, mas é um desleixo, né, gente? Eu acho que precisa ter capricho com esse tipo de coisa. No final das contas, tá se ganhando dinheiro, então, pelo amor de Deus, assim, acho que é um mínimo. Por isso que eu nem falei como um grande problema, porque eu acho que tem outros problemas mais importantes pra gente discutir. Mas não deixa de ser um problema importante, relevante, que precisa ser levado em consideração o mais rápido possível, de preferência. E eu nem me surpreendi, porque, pra quem não se lembra, pra quem não assistiu os vídeos, porque eu acho que foi mais de um, que eu reagi à sinopse desse livro, na própria sinopse do livro tem erro. Na Amazon, não sei se agora tem, mas tinha quando eu reagi, né? Tinha falta de coerência, não tinha falta de pontuação, frase que não fazia sentido. Gente, pelo amor de Deus! É uma equipe, não é uma pessoa que escreveu e revisou sozinho e colocou. Porque às vezes o autor tá com o olhar viciado, não vê, não pega, não sei o quê. Mas tem um monte de gente fazendo esse trabalho, entendeu? Assim, a profissionalização desse mercado é urgente, é necessária, assim. Embora, é o que eu vou falar, eu já li diversos livros independentes do Kindle Unlimited e vocês não me veem fazendo esse tipo de comentário. Eu fiz esse em problema de tradução do Corrupt, não me lembro. Esse eu levantei um monte de problema. Mas assim, os outros que eu li, de Good Nathan, Bad Prince, que são nacionais, eu não vi esse tipo de coisa. Se eu tinha uma vez. Não era igual aqui. Aqui são muitos. E eu deixei todos marcados pra todo mundo ver. Como eu até falei, talvez a autora até possa usar esse arquivo que eu deixei aqui pra ver onde estão os erros que eu marquei, pra ir lá corrigir. Agora eu vou ler algumas marcações que eu fiz aqui, embora vocês possam ler depois com calma. Não vou ler todas porque são muitas. Mas, por exemplo, tem uma aqui que é assim, pra vocês verem como que eu falo dessa coisa da enrolação, que não chega logo no ponto e o livro fica grande demais desnecessariamente, sabe? Falta uma edição. Falta alguém pra falar assim, corta, tá demais, não precisa, tá muito grande. Encaro a brecha entre a porta e o batente. Uma leve ventania externa sacoleja os vitrais a cada vez que o ponteiro de algum relógio martela, anunciando o futuro como presente e o presente como agora passado. Sinto uma nova onda elétrica que parece um arrepio, mas sequer eriça os pelos do meu corpo. Tipo, só pra você, isso é vezes 100 mil. Pensa nisso, assim. Isso é um exemplo que eu resolvi marcar logo do começo, assim, bem no comecinho, pra entender o porquê que enrola. E eu vou falar outro ponto que agora eu lembrei vendo aqui, que eu esqueci de falar. Muita vírgula. Muita vírgula. Uma vez eu conversei com um autor famoso, mas não vou falar o nome, me deu esse alerta que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. De como a gente precisa economizar um pouco nos apostos, nos vocativos, no uso de muita vírgula o tempo inteiro, porque o texto fica duro, fica pesado, quebra a nossa concentração o tempo inteiro, porque você tá lendo uma linha de raciocínio, aí tem uma vírgula, aí peraí, não. Aí faz um adendo, aí vírgula, e voltamos pro mesmo texto, daqui a pouco outra vírgula, aí peraí, calma. Aí vai ter um outro adendo. Quando você volta, você já não lembra o que tinha antes da vírgula. Aí você lê de novo, né? Porque você tá lendo um negócio. Porque, por exemplo, aqui, ela escreve, sinto uma nova onda elétrica, vírgula, que parece um arrepio, vírgula, mas sequer eriça os pelos do meu corpo. Esse é um exemplo, né? Ela podia ter simplificado essa frase para não ter essa quantidade de vírgula. Até aqui, por exemplo, relógio martela, vírgula, anunciando o futuro como presente e o presente como, vírgula, agora, vírgula, passado. Eu sei que eu tô sendo chato, mas é porque isso acontece muito. Muito, 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 muito. E isso é o tipo de coisa que às vezes a gente não percebe, mas é o que dificulta a gente de fazer a leitura. Porque a leitura não flui. Porque toda hora tem uma quebra, toda hora tem uma quebra, toda hora tem uma quebra. E aí o que eu aprendi com esse autor que é relevante, que tem livros publicados famosos, bombados aí, é isso, do tipo, simplificar mais as frases para que você não tenha que ter tanta quebra o tempo inteiro, porque isso atrapalha na fluidez do texto. Essa frase aqui eu não entendi nada. A biblioteca é a única coisa que ocupa a minha visão com egoísmo. Não porque quer, mas porque eu quero. Não porque quer?
Quem quer? A biblioteca? A biblioteca é a única coisa que ocupa minha visão com egoísmo. Você tá vendo? Ocupa minha visão com egoísmo é uma tentativa de fazer uma frase bonita, sabe? Mais profunda, mais poética. E aí não chega em lugar nenhum. Fica uma coisa extremamente... Uma tentativa de ser abstrato, subjetivo, não sendo. E ainda por cima, não fazendo sentido. Não porque quer, mas porque eu quero. Não entendi. Eu gosto dessa aqui também. Sua mão desce por entre as bandas de minhas nádegas para encontrar a beirada da calcinha. Aí eu falei, bandas de minhas nádegas? Porque assim, bunda, glúteo, qualquer palavra que você queira usar, é o conjunto das duas nádegas. Nádega, nádega. Banda, banda. Quando você fala uma banda da bunda, você tá falando de uma nádega, normalmente, né? Ou eu tô muito doido? Então, tipo assim, por entre as bandas de minhas nádegas... Eu fiquei... Não entendi. E aí desce pela nádega pra encontrar a beirada da calcinha? Aí eu pensei, mas qual beirada? Porque quando eu pensei beirada da calcinha, eu pensei a parte de cima. Mas será que por fora e entra pela parte de baixo? Assim? Ai, o uso da palavra derrapa. Gente, eu quero entender qual que é. Porque pareceu pra mim uma tradução que eu não entendi. Porque assim, eu vou ler uma frase, mas tem 70 mil. E eu marquei todas, eu acho que eu vi com a palavra derrapa. Todas ou quadros, todas. Damon força seu dedo contra a minha entrada. Queima e eu gosto, vírgula. Então ele encontra a barreira antes de chegar até o final. E logo derrapa o dedo entre os grandes e pequenos lábios. Aí eu falei, que uso de derrapa é esse? Vocês usam derrapa pra falar, tipo, esfrega, encosta, passa. Só, tem mais uma aqui. Ao friccioná-las, as pernas derrapam nelas mesmas. Eu ainda botei. Viciada em derrapagem, o Velozes e Furiosos da literatura. Aí teve uma parte que tem, assim, gente, 2.600 pessoas marcaram esse parágrafo. Não consigo entender. Aí eu resolvi marcar também pra ler aqui. Virgem, ele sussurra. Me morde mais uma vez e agora sei o motivo que umedece minha calcinha. Isso não me impede de me enterrar na sua bunda, noviça. Sua voz é rouca, ausente de qualquer ódio, raiva ou estresse. Apenas desejo. Por dentro do vestido, suas mãos grandes e ásperas encontram meu seio direito, entumecido de bicos túrgidos. Parece até o hino nacional. E ele o aperta, causando uma onda de dor nova. Sua mão entre minhas pernas desliza até um ponto mais sensível e eu arquejo ainda mais. Eu quero comer você, Jezebel. 2.600 pessoas marcaram este parágrafo. Eu não entendi. Existem outras várias marcações, tipo assim, outros vários momentos do livro muito mais sexys do que esse. 2.600 pessoas. Aí eu ainda marquei isso, tipo, a menina de 12 anos sentindo tesão, basicamente, ou algum tipo de prazer em apanhar. Porque ela fala assim, minhas pernas friccionam-se uma contra a outra quando ele dá uma nova pausa. Então, tipo assim, aí ela fala, é sobre o choque que a dor causa sobre mim. Ela tá esfregando uma perna na outra porque ela tá sentindo alguma coisa entre as pernas. Ela tem 12 anos de idade e ela tá sendo agredida pelo padrasto. Eu fico me perguntando assim, gente, tem necessidade? Será que a gente precisa ir nesse lugar? A gente não tem criatividade suficiente pra causar impacto, pra escrever cenas interessantes, histórias legais, histórias que sejam histórias bobas ou histórias mais profundas, histórias sexys, histórias sérias, enfim. A gente precisa ir pra esse lugar? É lógico que deve acontecer isso na vida real, mas a gente precisa na ficção ir nesse lugar. Tipo, existe tanta coisa no mundo, gente, né? Existe de tudo. Mas, de novo, a gente precisa intencionalmente ir pra esse lugar. Eu fico... essa frase é muito boa. Acho que é a melhor frase do livro. O cume... O cume balança. O cume entre minhas pernas lateja e minhas coxas úmidas derrapam. Calma, vou de novo. O cume entre minhas... Não é o cu, tá? É cume. O cume entre minhas pernas lateja e minhas coxas úmidas derrapam as partes internas uma sobre a outra com o suco que escapa de mim. Tipo, o cume, eu tava pensando na bunda, eu acho. Porque qual outro formato? Talvez os peitos, mas não é o caso. Porque ela fala, o cume entre minhas... eu queria ser mais profissional, mas é impossível, gente. Desculpa, não tem condições. Ninguém conseguiria. Nem Isabela Bosco, se estivesse sentada aqui do meu lado agora, ia conseguir ser profissional e ser séria, levar isso a sério. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. O cume entre minhas pernas lateja e minhas coxas úmidas derrapam
As partes internas uma sobre a outra com o suco que escapa de mim. O suco come. O come suco. Ai, gente, olha, eu amo meu trabalho. Eu amo meu trabalho. Realmente, eu nasci pra isso. Acho que tem outro cume aqui. As mãos que deslizavam em si mesmo. Ele sentia tanto prazer assim comigo mesmo 2 vezes seguidas. Eu quis ver de perto. Quis olhar o que tinha em seus olhos quando ele alcançava o cume. Quando cai a chuva grossa, A água no cume desce. Mas aí eu não entendi agora se o cume nessa parte era o ápice do tesão, tipo, gozar, ou era outra coisa. Aí ela não quis usar derrapa nessa, ela usou desliza. Meus dedos deslizam pela testa da minha intimidade. Eu não tenho condições. Não tem condições, gente. Não tem. Ai... Tá muito bom, sério, eu não queria acabar nunca esse vídeo, mas tá com 2h05, são 2h15 da manhã, gente, eu preciso dormir. Eu vou deixar as outras marcações aqui na descrição do vídeo, pra vocês verem com calma tudo que eu marquei. Espero que tenham assistido até aqui, esse vídeo vai ficar gigantesco, vai ser o maior vídeo do canal provavelmente. Mas é isso, assistam em partes, em episódios. Espero que tenham gostado. Eu vou ler o do Chuveiro Senciente, em breve vem aí, pelo menos tem menos de 100 páginas, é tipo um conto, ai que delícia. Então já eu conto pra vocês o que eu achei do chuveiro que tem sensações e se relaciona sexualmente com uma mulher, tá? Breve vem aí, acho que na semana que vem se tudo der certo. É isso, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo pras pessoas, não manda pros padres, espero que o padre não tenha visto. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.